Sejam bem-vindos. A nossa mesa vai falar sobre os novos desafios da gestão de pessoas. Nós temos aí 40 minutinhos, vamos ter 30 minutos de bate-papo, depois nós vamos abrir aí em 10 minutos para tirar dúvidas. Antes da gente começar efetivamente, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Cadmus e People Pro. Sigam a Liga Ágil nas redes sociais. Nosso pessoal do marketing vai colocar aí os links no chat, tá ok? Tem também aí o QR Code, né, da nossa parceria da Liga Ágil com o pessoal do Gerando Falcões. Então, ajudem a gente aí a bater a meta de 1.000 doações. É super simples, é só apontar a câmera do celular para o QR Code e seguir o passo a passo lá, tá ok? Antes da gente começar, vamos falar também aqui algumas boas práticas, tá? Câmera aberta quando for interagir com o João ou com a Fabiana, por favor. Levantar a mão. Fique à vontade para fazer perguntas no chat. Vão ter pessoas de apoio aqui do time para fazer a seleção. Aí, na hora que for para fazer a pergunta, vai avisar e para poder abrir a câmera, tá? Então, um resumo, né, da nossa mesa de discussão aqui. Na verdade, antes do resumo, eu gostaria de apresentar a Fabiana Machado, da Azul Seguros. Fabiana, se apresenta um pouquinho, dá um oi para o pessoal, depois eu passo a bola para o João. Olá, boa tarde a todos, todas e todes, né? Meu nome é Fabiana, sou carioca, nasci aqui no Rio e moro aqui ainda hoje. Hoje eu estou à frente do desafio, né, de gestão de pessoas, que a gente aqui na Azul Seguros a gente ainda chama de RH, então com um olhar bem generalista. Então eu tenho como principais desafios cultura, a transformação digital aqui da Azul também fica com o RH, então vou falar um pouquinho disso durante a nossa conversa, mas tem um olhar bem diversificado para atração, desenvolvimento e várias outras questões. Venho de uma carreira já há mais de 10 anos em RH, não vou denunciar muito a minha idade. Minha escola foi aviação, mas eu já passei em vários outros desafios, então eu acho que a gente tem um conteúdo bacana aqui para trocar hoje. Obrigada, Petros, pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês e acho que a troca será bastante rica. Legal, Fabiana, obrigado. João, se apresenta um pouquinho, rapidamente, para a gente poder entrar no tema aí, e obrigado também por você estar aqui conosco para poder compartilhar. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado, Petros, obrigado à Liga Ágil, obrigado, Fabiana, por compartilhar esse espaço. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Altman, eu trabalho na área de recursos humanos há um pouco mais de 15 anos, passando por algumas empresas. Hoje sou responsável pela estrutura de pessoas e cultura na VR Benefícios, né? Tem sido um prazer acompanhar a evolução da jornada do RH, né? Essa mudança, essa evolução que a própria área tem passado, junto com a transformação e a evolução da própria VR Benefícios, né? Uma empresa que vive o seu tempo, uma empresa com mais de 40 anos de história no mercado de benefícios, mas que hoje tem uma atuação muito antenada, muito moderna, muito próxima das melhores práticas que acontecem no mercado. Então, tem sido uma jornada muito prazerosa e vai ser um prazer compartilhar um pouco dessa jornada com vocês aqui hoje. Petros? Eu acho que o Petros... voltou. Não, eu estava falando no clássico, no mudo, e ao invés de ativar o microfone, eu desativei a câmera. Então, eu estava falando aqui sozinho que o tema da nossa mesa são os novos desafios da gestão de pessoas, e que nunca em nenhuma outra época a gente teve tantas faixas etárias diferentes juntas no mercado de trabalho, né? E isso traz um desafio ainda maior, e não satisfeito, né, com toda essa
essa variedade de pessoas trabalhando juntas ali ao mesmo tempo, veio uma pandemia, né, e dá uma girada, uma guinada na forma da gente agir, pensar, trabalhar, atuar, e de como que a gente pode aí, né, manter as pessoas engajadas e motivadas, né. Então, Fabiana, fala para a gente um pouquinho das iniciativas e das atividades que a Azul está fazendo para manter as pessoas ativas, saudáveis, engajadas e motivadas, por favor. Claro, Petros, um prazer. A Azul, ela tem como essência, né, ser uma empresa muito humanizada. Então, a gente, para quem não conhece um pouquinho da história da Azul, vou falar rapidamente, nós somos uma seguradora, com sede no Rio, mas nós fazemos parte do Grupo Porto. Então, é um grupo, né, com diversos negócios e bem amplo. Então, ela tem uma cultura, mesmo fazendo parte de um grupo, ela tem uma cultura muito própria, né? Então, a Azul, ela completa esse mês 17 anos de existência, né? E aqui a gente sempre propaga muito a diversidade. Então, muito antes dessa pauta ser colocada, né, em evidência, como está atualmente, que bom, a gente já trabalha esse conceito há muito tempo. Então, o nosso público é muito diversificado, nosso público interno, né, nossos colaboradores. Então, nós temos profissionais de diferentes faixas etárias, com atuações completamente diferentes, com origens completamente diferentes. Então, a gente valoriza muito essa troca de experiência, essa diversidade de profissionais muito jovens, trabalhando com profissionais mais maduros, né, na sua faixa de 50, 60 anos, porque a gente acredita que essa diversificação, né, essa diferença, tanto na forma de pensar, de se posicionar, quanto da experiência, da construção da carreira de cada um, na construção da solução do problema, é o mais rico. Então, é isso que, de fato, vai trazer não só conexão em termos de humano, né, conexões de pessoas, e a valorização ali do conteúdo que cada um traz, mas que de fato isso é relevante para o negócio, porque o nosso cliente, ele também é diverso. E aí, para poder atendê-lo melhor, a gente tem que valorizar e conectar essas diferenças internamente. Durante esse período de pandemia, o mundo todo se deparou com uma situação que a gente não estava preparado, né? Ninguém previu que isso fosse acontecer. Mas, acho que por uma questão de conexão com a nossa essência, a gente já vem falando sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal há muito tempo. Então, só para exemplificar aqui, em 2019, a gente trabalhou uma gamificação, né, na Azul, com mindfulness, com ações voltadas para bem-estar, né, ações de equilíbrio da saúde mental. Então, desde esse tema, a gente, de maneira mais estruturada, vem propondo esses assuntos. Isso facilitou, né, como a gente reagiu nesse momento de pandemia. Então, em 2020, a gente traz uma outra forma de gamificação. Então, a gente sempre traz assuntos muito relevantes, só que de forma muito leve, muito lúdica. Então, em 2020, a gente traz uma gamificação falando sobre emoções, que está linkado diretamente à saúde emocional, né? Então, como é que a gente traz esses conceitos, né, e assuntos tão relevantes que podem ser tão delicados, mas de uma maneira muito leve, muito lúdica, e a gente coloca na mesa? Porque se alguém algum dia achou que isso não era relevante, não precisava ser trabalhado, certamente a pandemia veio para desconstruir isso. Então, para a gente, sempre foi um assunto muito relevante, a gente teve, né, o tempo inteiro a gente colocava isso na mesa para discussão e acolhia, porque existem muitos indicadores, né, que falam sobre isso, mas a produtividade, a relevância na solução de resultados de negócio está diretamente linkado a esse acolhimento do indivíduo como um todo, como um ser integrado, né? Então, não dá para a gente ficar só naquele discurso de produtividade, indicadores, o quanto criador inovador para a solução do negócio você está sendo,
se eu não consigo visualizar esse ser humano de maneira integrada e acolhendo ele com todas as dores, com todos os problemas que a gente está vivendo, né? Todo mundo trabalhando de casa, com uma família em casa, com todos os problemas sociais envolvidos, e eu vou só falar de indicadores, vou só falar do resultado do negócio? Não. Para eu poder gerar, de fato, um ambiente psicologicamente seguro para ele, né? Um ambiente acolhedor, de fato, onde ele se sinta confiante e consiga trazer ali naquele ambiente o melhor dele, né? O melhor, a criatividade dele em total potencial. Eu preciso olhar esse ser humano de uma maneira integrada, né? Com tudo que tem ali. Então, eu acho que quando a gente trabalha esse olhar, que pode parecer muito simples, né? Mas no dia a dia não é tão simples assim. E coloco isso na mesa do trabalho, a gente consegue conectar pessoas diversas, a gente consegue debater assuntos de diferentes tons e relevâncias, mas conseguindo conectar isso com propósito, conseguindo trazer isso de fato com relevância, né, com respeito e potencializando ali o que há de melhor em cada um deles. Falei um pouquinho Legal. demais, Petros, você me corta, que eu adoro falar, então vai me orientando aí com relação ao tempo. Nada, que isso, muito bom. Acho que a pandemia ajudou a trazer uma visão humanizada, né, e tolerância também em relação ao trabalho remoto, trabalho de casa, né, entendendo que não é um momento diferenciado, então o cachorro vai latir, a obra do vizinho vai acontecer, o cenário não é o mais adequado, mas é o que a gente tem para lidar, né? Eu esqueci de dar só um recadinho, pessoal. A Eliane Pellegrino, ela estaria aqui conosco também, mas ela teve um problema e, por conta disso, ela não está participando aqui, tá bom? João, fala um pouquinho para a gente na VR, como é que estão as coisas nesse momento pandêmico, o que vocês estão fazendo lá com as iniciativas na frente da área de gestão de pessoas. Vamos lá, Petros. Na verdade, muito legal ouvir a Fabiana comentar sobre as iniciativas. Eu senti nesse momento que muitas empresas, mesmo sem conversar ou sem alinhar rapidamente, tomaram decisões muito similares, né? Principalmente essas empresas que já vinham liderando algumas iniciativas disruptivas, mais modernas com relação à gestão de pessoas, né? Então, a gente teve ações muito semelhantes ao que a Fabiana trouxe. A gente, no primeiro momento, era um cuidado absoluto com relação à saúde dos profissionais, né? Entendendo as principais necessidades, informando, apoiando nesse novo cenário, nesse novo modelo de trabalho, né? E aos poucos a gente foi capturando informações e foi entendendo todo esse momento para que a gente pudesse realmente oferecer algo que pudesse apoiar a evolução do negócio neste novo cenário, né? Então, uma coisa que eu gostaria de complementar aqui, Petros, mais para a gente trazer novos temas aqui para a mesa, foi a nossa a ampliação que a gente teve no conhecimento dos nossos colaboradores, né? Então, a gente focou muito nesse momento em pesquisas para acompanhar o engajamento, para acompanhar a satisfação deles e entender no limite onde estavam as eventuais insatisfações, as eventuais preocupações, para que a gente pudesse ser bastante assertivo nas nossas soluções, né? Então, eu gostaria até de trazer alguns dos exemplos do que a gente tem feito na VR para tornar a experiência do colaborador cada vez uma experiência mais encantadora, né? Olhando para a questão do cuidado, da empatia, e muitas vezes adaptando, customizando as nossas soluções para aquela necessidade do indivíduo, né? Não necessariamente oferecendo uma única solução para todos, né? A gente sabe que as pessoas têm realidades distintas, né? A gente sabe que pessoas têm histórias distintas e muitas vezes se motivam por questões distintas, né? A gente aprendeu muito nessa pandemia que uma
pessoa que tem 2 filhos em casa, ela tem necessidades diferentes de talvez uma pessoa que não tenha filhos, mas que essa pessoa que não tem filhos também tem algumas questões e algumas necessidades que uma pessoa que tenha filhos não vai ter. Então, esse tipo de entendimento, esse tipo de descrição das pessoas que hoje compõem o ambiente de trabalho foi muito importante para que a gente pudesse, de fato, atuar nas necessidades do indivíduo. Né? Então, na VR, a gente reforçou muito uma pesquisa semanal que a gente faz, que é uma pulsação, a gente chama de pulsação VR, né? Toda semana os funcionários respondem pelo menos 5 perguntas que vão formar um índice de engajamento e um NPS interno da empresa, onde esse índice ele desdobra em 10 fatores, em 10 modelos que... Acho que tá vazando áudio aqui. Tá, vozinha de criança maravilhosa. 10 fatores que compõem esse engajamento e muitos deles ligados a bem-estar, ligados à saúde mental, ligados à saúde física, né, temas que a Fabiana trouxe, além de outras questões, relacionamento com o gestor, toda a parte de relacionamento com a equipe também. Então, esse tipo de ferramenta nos possibilitou, através de dados e de análise, sermos bastante assertivos nas nossas ações para que a gente pudesse, de fato, buscar esse acolhimento, esse cuidado com os profissionais. E o que a gente viu, através dessas ações, a gente teve uma série de ações que derivaram dessas pesquisas que a gente faz, né? Por exemplo, a VR, a gente implementou momentos de sem reunião, né, foi um tema importante na questão de equilíbrio entre equilíbrio mental, né, a gente estava vendo um esgotamento das pessoas trabalhando muito, emendando reunião em reunião, as reuniões virtuais, então a gente lançou na VR um evento que a gente chama de Meu Momento VR, onde as pessoas elas têm um bloqueio na agenda, que elas não podem agendar reunião justamente para ter esse descanso. A gente lançou a Short Friday, a gente chama de Sextando VR, muito também graças a feedbacks que a gente recebia dos nossos funcionários, de que era importante a gente reforçar momentos de descanso mental desses profissionais. A gente estava vendo um esgotamento através desses dados, né, e a gente viu uma evolução na satisfação, né, a gente fechou junho agora com o nosso maior NPS interno, a gente bateu 86 pontos de NPS interno, que para a gente é uma satisfação enorme, né, e também isso foi reforçado pela nossa certificação no GPTW, que era uma certificação que a gente não tinha participado ainda, a gente resolveu entrar justamente para ter essa chancela externa, né, de algo que a gente vinha construindo de dentro para fora, né. Então aqui fica a minha sugestão, o meu comentário de quão importante que é a gente conhecer os nossos colaboradores, a gente pesquisar, a gente ter dados, a gente fazer uma análise de dados para que a gente possa ser assertivo nesse cuidado. Né? Então, tecnologia não vem necessariamente para esfriar as relações, vem para que você possa ser assertivo e cuidar com muito mais proximidade, com muito mais foco naqueles que realmente precisam e naqueles que estão necessitando naquele momento daquela determinada solução, né, fazer os ajustes necessários para que você possa obter resultados muito mais eficientes. Né. A partir disso, Petro, tem uma série de soluções que a gente pode discutir também no decorrer desse bate-papo, que surgiram através dessa pesquisa, dessa plataforma que a gente lançou, onde a gente consegue ter aí uma série de informações e feedbacks desses colaboradores para que a gente possa estar cada vez mais próximo das necessidades. Legal, João. E você, ou Fabiana, vocês fizeram uma diferenciação entre a comunicação para os colaboradores e para os colaboradores que são líderes, para que eles tivessem condições de dar esse apoio ali mais próximo no dia a dia também? Ou foi uma comunicação única para todo mundo? Como é que funcionou isso aí? Bom, quer falar, Fabiana? Ok, eu posso começar aqui. Sim, a gente, bem como o João trouxe, né, eu acho que os dados hoje para RH, eles são extremamente relevantes, né, eles orientam e norteiam a nossa atuação, então a gente consegue ter uma comunicação muito mais personalizada, a gente consegue ir direto para o
para o público, né, e focar ali que tipo de comunicação que a gente precisa fazer para cada grupo de colaboradores, ou para cada necessidade, a gente vai separando por necessidades, né, como que a gente se torna mais assertivo nessa comunicação personalizando. Então, aqui na Azul, a gente tem cada vez mais aprofundado o nosso conhecimento com relação a isso, entendendo as necessidades e como a gente se torna assertivo nessa comunicação, porque hoje, além de tudo, a gente ainda disputa a atenção do colaborador com diversos outros canais, né? Então, a gente precisa tomar posse disso e aprender diariamente a como ser mais atrativo, né, nessa comunicação. E considerando, né, fazendo essa separação entre líderes e colaboradores, equipe, normalmente a gente começa uma ação pela liderança e vai cascateando, porque a gente precisa desse patrocínio, né? Então, quando o líder ele se apropria e ele se torna o nosso influencer, né? Se torna o nosso patrocinador na ação, o nosso resultado tende a ser diferente, né? Então, a gente normalmente começa assim, mas principalmente nesse momento, nesse cenário típico de pandemia que a gente tem vivido, a gente tem cada vez mais empoderado esses líderes a serem as pessoas que estão à frente da equipe, que estão lidando ali com diversas situações e contornando isso no dia a dia. O RH, ele tende a ser não o protagonista, né, não o ator principal, mas um coadjuvante apoiando o líder nessa condução. E aí, uma provocação que a gente tem feito muito para nós mesmos e criado ações de sustentação aí da liderança o como que a gente apoia e também municia esse líder, né, para situações diversas, né, para situações mais críticas, porque ele também é um ser humano que está nesse cenário, né, extremamente crítico, com diversas situações ali, e como que a gente acolhe ele, empodera ele nesse papel, para que ele esteja bem, né, para apoiar e conduzir diversos tipos de temas com as suas equipes, né? Inclusive, claro, sempre enfatizando ali o papel do acolhimento, o direcionamento propositivo, né, da condução do dia a dia, e não só nesse papel de líder de cobrança, mas é um líder que apoia, que empodera, que traz propósito, né, pro dia a dia dos colaboradores. Um líder humanizado, né, Fabiana? Exatamente, legal. Petros. É o que a gente mais traz em voga hoje, né? Onde a gente tem tantas ferramentas tecnológicas, tem tantos aplicativos, né, para solucionar a vida como um todo. O próprio RH, ele vem com diversas outras ferramentas digitais, né, para realizar boa parte do trabalho que antigamente era o nosso principal papel, só que hoje não é mais. Então, como que de fato a gente se apropria do que a gente tem de valor, né, na nossa atuação, que é a parte que o sistema, ou o aplicativo, ou o bot não vai fazer. Então, como que a gente gera de fato conexões com valores, né, se torna propositivo na nossa atuação, e aí utiliza todas as ferramentas que estão ali à nossa disposição para nos dar suporte nos outros papéis que não tem tanta relevância, né? Legal. E, João, lá na VR, como é que ficou isso? Foi uma comunicação única? Foi uma comunicação separando aí dos líderes? Ou foi uma comunicação ainda mais segmentada? Não, eu acho muito legal esse cuidado, né? Eu costumo usar muito a analogia do avião, né? Quando para quem viajou de avião, já sabe que quando tem qualquer necessidade emergencial e caem as máscaras, primeiro a máscara você coloca em você, para depois você colocar no seu filho ou em alguma pessoa que está do seu lado, né? Porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém, né? Então, o cuidado com o líder é fundamental nesse momento, né? Porque o líder precisa estar bem para ele poder ajudar as pessoas, para ele poder cuidar das pessoas, para ele poder orientar, para ele poder direcionar, né? Então, esse cuidado foi feito de uma maneira bastante atenta. A gente fez alguns webinars específicos para a liderança, capacitação da liderança, do ponto de vista da pandemia especificamente, a gente fez algumas ações de como eles podem apoiar o time, como ficar atento a sinais
perigosos, onde você deve levantar a mão, onde você deve tomar alguma ação e o que você deve fazer. Então, o líder foi formado, foi orientado para esse tipo de situação. Do ponto de vista cultural e de gestão mais moderna, a gente também investiu em alguns cursos de liderança, como Management 3.0, que tem oferecido uma série de ferramentas e de suporte na evolução desse mindset da liderança, um líder servidor, um líder que constrói em conjunto com o time, um líder que não diz o que tem que fazer, mas traz algumas dores para que a construção, a solução seja feita de maneira coletiva, né? Então, esse tipo de evolução na formação do líder tem acontecido também para que isso impacte, como a Fabiana colocou, impacte na própria evolução da squad, né? Então, através do líder, é um líder servidor, é um líder bem preparado que a gente vai conseguir realmente evoluir a cultura. Legal. Mostrando, né, que está tendo toda uma demonização já há algum tempo em relação a usar o termo RH, né? E não adianta você só trocar o nome, né, de RH para gestão em pessoas, ou qualquer outro nome e continuar com velhas atitudes, né? A gente precisa trazer essas iniciativas novas, independente do nome da área, né? Então, bem interessante, né? Estão chegando algumas perguntas aqui. E o Vitor Cardoso. Vitor, quer abrir? Eu ia ler, mas, cara, abre a câmera aí e pergunta você diretamente, que eu acho que fica mais interativo e mais interessante. Manda ver aí. Boa tarde, Fabiano e João, tudo bem? As perguntinhas aí para vocês. A primeira, que é uma dúvida que eu tenho, que quando a gente fala do processo de chegada de pessoas nas empresas e tal, as empresas realmente têm uma preocupação muito grande com todo esse processo de onboarding, de chegada, para a pessoa se sentir bem, etc. Mas eu entendo que também precisa fazer algo similar a esse dentro da equipe para ele poder ter esse senso de pertencimento dentro dos times. Qual é a orientação que vocês têm dado para a liderança para preparar esse material de onboard, para acolher essas pessoas e elas conseguirem se juntar mais rapidamente dentro do time? Posso... Vou comentar aqui, Fabi, fica à vontade depois para complementar. Então, acho super interessante esse tema de onboarding, né? Porque o acolhimento faz parte da experiência. A gente trabalha muito com a experiência do colaborador na VR, todos esses pontos de contato. Inclusive, na mudança da própria organização do time, existe uma vertical que olha para toda essa jornada do colaborador, desde a forma quando a gente posta as vagas até uma eventual saída e depois uma continuidade no contato com esses profissionais que saíram da empresa. E a parte do onboarding, da integração, é fundamental, né? Eu tenho visto muitas empresas focadas em kits maravilhosos, às vezes chamativos, para colocar no LinkedIn. Acho que isso tudo é muito bacana, mas não pode parar por aí. Não é uma mochila bacana ou um mouse bacana que constrói um onboarding efetivo, né? O onboarding, ele é fundamental. Existem diversos conceitos, diversas teorias que os primeiros 90 dias do profissional na empresa vão determinar muito do sucesso, da evolução que esse profissional vai ter na empresa e nesse fit com a cultura da empresa. Então, é importante se atentar, é importante preparar essa acolhida, o gestor tem que ter tempo para isso e tem que ter formação para isso, tem que ter material para isso, né? E tem que pesquisar. Eu tenho reforçado aqui nesse encontro, eu gostaria de deixar esse recado da importância de você ter dados, né? Então, pesquisem qual foi a experiência daquele colaborador no onboarding dele, o que funcionou, o que não funcionou, o que faltou, para que vocês possam cada vez mais ser assertivos na evolução desse processo de onboarding. Tá? Então, eu deixaria isso como um recado. Isso a gente tem feito na VR, pesquisar para evoluir. E, de novo, customizar, pensem nas personas, o onboarding para um profissional que vai ter um papel de um dev, de um arquiteto, é diferente de um onboarding, eventualmente, para um product manager. Tem que ter esse cuidado de você customizar a experiência para que ela possa ser, de fato, uma experiência encantadora para aquele indivíduo, né? E não necessariamente é a mesma solução para todos os papéis.
Legal, João. Vitor, quer fazer a sua segunda pergunta lá? A Fabi Faço responde sim. rapidinho aí. E, Show. infelizmente, o nosso tempo está acabando. É um assunto bem gostoso e com várias frentes diferentes, né? Daria um dia de evento aqui só falando de gestão de pessoas, né? Sem dúvida. Vamos lá. Outra pergunta que eu tenho, que é um tema um pouquinho mais delicado, que na verdade é a relação com terceiros. A gente sabe que a maioria das empresas trabalha com terceiros aí, existe toda uma questão judicial aí de legalização sobre essa relação com terceiros. Mas qual que é a orientação que vocês estão dando, no geral, para os líderes, para ter essa relação com os terceiros se sentirem de fato membro do time, poder colaborar de fato como membro do time e deixar as pessoas, de certa forma, com maior autonomia? Eu acho que isso também o trabalho remoto nos trouxe de grande aprendizado, né? Eu acho que ele quebrou as barreiras e quebrou muitos esse impedimento geográfico, né? Que a gente ficava em ambientes separados na maioria das vezes, tinha uma série de questões aí que nos distanciavam, e o momento do trabalho remoto veio para mostrar que tudo pode ser diferente e que, na verdade, está todo mundo no mesmo espaço, né? Independente de espaço geográfico, independente da atuação, independente da forma de contratação, mas todos estão ali atuando com o mesmo propósito, no mesmo objetivo. E na Azul, a gente tem uma grande quantidade de terceiros e que eles transitam livremente pela companhia, tem muita autonomia na atuação. Então, a gente embarca, eles têm os mesmos direitos de participar das ações que a gente faz lá, né, como RH, para todo o público, né, de colaboradores efetivos, eles também são convidados a participar. E isso, eu acho que só facilitou e só tem nos dado feedbacks, né, positivos com relação a essa integração, e isso também ajuda na diversidade, né, tornar esse nosso grupo de trabalho mais diverso, com perfis completamente distintos e rico na sua criação. Então, eu acredito muito que o trabalho remoto veio nos ajudar com isso, tá? É isso que eu tenho visto no dia a dia. Eu acho que só endosando um pouquinho o que o João trouxe, a gente tem mapeado, né, através de pesquisas, principalmente aqui do Radar Ágil, né, que a gente fez, que inclusive envolvem terceiros, e a gente consegue captar um olhar muito integrado, né? Não existe muito essa distinção da percepção do ambiente quando a gente fala de um colaborador efetivo ou quando a gente fala de um terceiro. Então, isso tem cada vez equalizado mais e trazido mais riqueza para o nosso ambiente, né? Para o nosso ambiente de produção ali. Legal. Pessoal, infelizmente a gente está aqui bem próximo de encerrar. Mas, João, quer dar uma última mensagem? Você já falou aí da importância, né, da gente medir, né, da gente ouvir o nosso cliente, que nesse caso são os colaboradores, né, da empresa. Você gostaria de deixar uma última mensagem? Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade como profissionais de RH. Eu sei que não são só profissionais de RH que estão aqui na audiência, mas é uma oportunidade talvez única ou gigantesca do RH novamente tomar um papel de protagonismo, né? A gente estava falando aqui da evolução do RH na linha do tempo, né? Então, passando até a mudança do nome que você citou, né, Petros? Acho que essa questionamento até do nome é a capacidade de influência que a área toma a partir do momento em que o reforço daquele discurso de que pessoas são os principais ativos da companhia, ele é reforçado num ambiente de pandemia onde você não tem mais estruturas físicas, onde você não tem mais prédios, não tem mais uma série de outros ativos, e de fato que ficam são as pessoas que estão aí mantendo resultados interessantes na maioria das empresas, né? Então, fica aqui o meu lembrete da oportunidade que os profissionais da área de recursos humanos, de pessoas, de cultura, têm nesse momento para evoluírem, para se capacitarem e tomarem esse protagonismo que deveriam sempre ter tido, mas que agora é reforçado. Os líderes precisam de nós, cada vez mais eles precisam desse apoio
para tomar a decisão, para fazer a gestão, e a gente tem que estar preparado para essa convocação. Show de bola. Fabiana, quer deixar uma última mensagem antes da gente encerrar? Sim, eu acho que eu vou trazer o que a gente tem mais propagado aqui internamente na Azul, ultimamente, que é a capacidade de aprender e reaprender diariamente. Eu acho que essa é uma provocação que a gente faz constantemente aqui. Eu acho que quando a gente fala de inovação e de transformação ágil, a gente está falando com relação muito à nossa capacidade de se transformar diariamente. Então, acabou as nossas certezas absolutas. Hoje, diariamente, a gente tem que olhar os números, entender, aprender, reaprender, se transformar. Então, é uma capacidade que cada indivíduo tem que ter para, então, a gente conseguir apoiar, de fato, uma transformação de um negócio, uma transformação digital, seja lá qual for. Então, eu acho que o que está muito em voga nesse momento é a nossa capacidade de se transformar, né? E aqui na Azul, a gente sempre pergunta, o que você já aprendeu hoje? Todo dia é um dia de aprender e reaprender. Eu acho que sem isso, a gente não consegue mudar nada, né? A transformação parte daí. E como que o RH, nesse papel de provocador, né, dessas transformações e dessas mudanças, consegue apoiar a companhia como um todo a transversalizar, né, essa transformação, que não seja só da TI, que não seja só do RH, mas que a gente consiga permear isso para dentro de toda a companhia, e principalmente para a alta liderança, né? Sem isso a gente não consegue. Então fica aqui a minha provocação para todos, né? Com a se questionar e se provocar na capacidade de aprender e se transformar. Legal, maravilha, Fabiana. E sem, obviamente, querer entrar aqui, porque a gente não tem tempo, né? Mas você falou aí sobre a questão do estar sempre aprendendo, que é uma das características, uma das soft skills esperada, né? Dos novos profissionais, dos profissionais do futuro, né? E aí seria mais um tema que daria para a gente ficar debatendo aqui um tempão, né? Sobre hard skills e soft skills, mas fica para uma próxima oportunidade. Queria agradecer imensamente, João, pela sua disponibilidade, Fabiana também. Foi ótimo. Obrigado.